de manhã, só consigo fazer à noite. Vamos fazer à noite, mas a gente vai precisar ir de um tempo maior para baixar esse yang para poder dormir. A gente vai ter que adotar algumas estratégias quando faz o exercício físico à noite, para que você tenha um sono reparador. É muito comum que as pessoas que fazem exercício físico à noite relatem isso, né? Ai, mas eu faço exercício e não consigo dormir. Fico acelerada. Fico acelerada. Isso acontece comigo, gente. Quando eu faço exercício físico à noite, eu preciso de algumas coisas para me desacelerar. Então, vou precisar, depois do exercício, fazer uma meditação, fazer um relaxamento, às vezes tomar um chazinho de camomila, para poder ter uma boa noite de sono. Então, é preciso que essa estratégia ela seja traçada em conjunto para que a gente tenha esse equilíbrio aí do yin, do yang, que a gente consiga ter uma melhora da dor, uma melhora do sono e uma melhora da qualidade de vida como um todo. Outra coisa que a acupuntura vai ajudar aí nesse tratamento da fibromialgia, né, é o equilíbrio emocional, né? A gente regula sim a questão emocional com a acupuntura, tá? A acupuntura é muito eficiente para os pacientes com depressão, com ansiedade. Sim, hoje mesmo minha paciente relatou para mim que ela está se sentindo muito menos estressada. Ela até acha, as palavras dela foram: eu até acho que eu devia estar me estressando mais. Então, assim, e isso com poucas sessões de acupuntura, né? Então, a gente tem esse relato de melhora significativa da ansiedade, da depressão, com poucas sessões. Então, isso é muito importante na melhoria da qualidade de vida, né? E na questão dessa paciente ter o ânimo, né? Ter a disposição para partir para o exercício, que vai ser, a longo prazo, o que vai tratar essa paciente. O que vai resolver o problema dela a longo prazo, o que vai manter essa paciente bem, são os hábitos de vida. São boas noites de sono, são exercícios físicos praticados com regularidade, uma boa alimentação e uma boa respiração. Isso aí, doutora. Eu vejo também como uma oportunidade de melhoria mais abrangente do tratamento da fibromialgia. Dependendo da situação, da necessidade, a paciente, além de ter a orientação da acupuntura, da medicina tradicional chinesa na sua intervenção, ter a orientação também de uma fonoaudióloga para controle dos sintomas da disfagia, ter a orientação de uma psicóloga para controle dos sintomas da ansiedade, da depressão, e também para a melhora do sono, organização da sua alimentação através de um plano nutricional com uma profissional da nutrição que organize essa parte da alimentação, dos distúrbios do sono, do sobrepeso, da organização desse potencial inflamatório que a dor, a fadiga, o sono não reparador traz para o organismo da mulher. A fibromialgia, ela é uma doença que, assim, ela tem um componente inflamatório importante, né? Ela não ela tem quando você vai avaliar essas pacientes de um modo geral, eles têm um estado inflamatório crônico, né? Então, essa paciente, ela precisa sim desse acompanhamento multidisciplinar. O tratamento da fibromialgia, ele não é com um profissional ou com outro profissional. Ele precisa ser um tratamento multidisciplinar para que essa paciente ela tenha acesso a todos esses benefícios, né? Seja de melhora do sono, melhora da dor, melhora da qualidade de vida. Muitas vezes essas pacientes cursam aí com uma síndrome metabólica associada, muitas pacientes têm questões com peso corporal. Então, tudo isso vai refletir na qualidade de vida dela, né? E isso é uma outra coisa que eu queria destacar. A acupuntura, ela pode ser feita associada a qualquer outro tratamento. Então, pacientes que vêm, mas eu já faço tratamento com medicamento, eu já tomo remédio,
eu tomo esse remédio. Às vezes os pacientes chegam realmente com uma lista de várias medicações. E a gente sabe que são tratamentos caros, né? O tratamento para dor é caríssimo. Mas se você não tem esse acompanhamento multidisciplinar, muitas vezes você vai ficar refém desse tratamento medicamentoso e não vai ter o resultado que você gostaria. Porque o tratamento medicamentoso, ele melhora um pouco a dor, mas ele não traz qualidade de vida, porque tem os efeitos colaterais, porque é um tratamento que tem muitos efeitos colaterais. Então, é um paciente que vai ter aí uma qualidade de vida reduzida muitas vezes, porque o próprio tratamento vai impactar na qualidade de vida. Então, se a gente consegue implementar aí um tratamento multidisciplinar, com a profissional de educação física, com a nutricionista, com a fonte. Cérebro, no sistema cardíaco, no sistema pulmonar como um todo. E o que isso vai impactar no dia seguinte daquela mulher? Ela vai ter uma fadiga mais acentuada, ela vai sentir mais dor, o sistema neuroendócrino fica modificado. Alguns sintomas hormonais também podem ser alterados durante essa fase da vida da mulher, geralmente a fase adulta, perimenopausa e menopausa e pós-menopausa, atendo também pessoas, mulheres idosas com fibromialgia, não só mulheres jovens, que relatam a dificuldade do sono, né? E o exercício atua como? Ele atua melhorando a qualidade, a eficácia do sono REM, mais tempo de sono profundo, que é o sono que repara realmente o nosso corpo, melhorando também a absorção de oxigênio, facilitando a passagem de ar, melhorando a capacidade cardiorrespiratória, a capacidade pulmonar através da atividade física aeróbica, que é, por exemplo, uma bicicleta, uma caminhada, uma corrida, uma natação, uma dança. São atividades que estimulam muito essa capacidade aeróbica e influenciam positivamente na capacidade pulmonar. Então, a mulher respira melhor e oxigena melhor esse corpo. Esse é um dos aspectos relacionado à disfagia, relacionado à apneia obstrutiva do sono na fibromialgia. E também tem a relação da insônia, que é um outro distúrbio do sono muito comum nas mulheres, também mulheres com fibromialgia no país, que o exercício colabora muito com a higiene circadiana, com a organização do dia, que a gente começa a fazer a melhora do sono quando acorda de manhã, a organização dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, sempre orientado por profissionais, porque cada organismo tem um ritmo, tem um funcionamento, tem uma energia vital diferente, a minha, da doutora. Então, cada um tem um comportamento e um plano de tratamento individualizado. Você tá falando aí do ritmo, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do Yin e do Yang, né? O Yin é a nossa energia mais calma, mais tranquila, né? É o nosso repouso. E o Yang é essa energia que faz com que a gente entre em ação, que a gente vá para a vida, que a gente faça as coisas. Só que a gente não tem, talvez as pessoas não tenham a noção que o Yin e o Yang, eles são partes de uma mesma coisa, são partes de um mesmo processo, de um mesmo organismo. Então, a gente não pode viver só no Yin, a gente não pode viver só no Yang. Quando a gente está muito no Yang, a gente fica muito acelerado e a gente acaba consumindo o nosso Yin. Então, a gente vai se sentir exausto, ansioso, agitado. Quando a gente está muito no Yin, a gente fica muito devagar, muito lento, a gente se sente mais pesado, a gente tem dificuldade de raciocínio, a gente tem dificuldade de agir, Então, a gente precisa equilibrar. E como é que a gente equilibra isso, né? A gente precisa alimentar tanto o nosso Yang quanto o nosso Yin. A gente alimenta o nosso Yin dormindo, tendo um sono de qualidade, tendo uma respiração de qualidade, uma oxigenação tecidual de qualidade, se alimentando com alimentos de qualidade. E a gente alimenta o nosso Yang se expondo ao sol,
Então, acordar de manhã e olhar o sol é muito importante, tanto para a regulação do ciclo circadiano, quanto para você dormir bem à noite. Então, você se expor ao sol na parte da manhã. E a outra coisa que alimenta o nosso yang é ativar o corpo, é praticar exercício físico. Quanto mais você pratica exercício físico, mais você está ativando o seu yang, mais você está gerando energia yang dentro de você. Então você tem que gerar essa energia yang para se colocar em movimento, para o seu corpo funcionar, para de noite esse yang ele alimentar o yin, porque um alimenta o outro. A gente às vezes, então eu vou fazer muita meditação para alimentar meu yin para eu dormir bem. Se o seu yang está deficiente, esse yin ele não vai ser reparador. Ele vai ter essa fraqueza da falta do yang. Então a gente precisa equilibrar essas duas energias. E o ciclo de cada pessoa vai ser de acordo com esse equilíbrio das energias, né? Então tudo que a gente faz, gente, ajuda o nosso corpo a se manter em equilíbrio. Então a gente precisa fazer o exercício físico. O melhor horário para fazer exercício físico é na parte da manhã, principalmente para as pessoas, com a psicóloga, com um profissional de acupuntura. Você vai ter aí um suporte para esse paciente, diminuir esse tratamento medicamentoso, minimizando os efeitos colaterais. Então ele vai ter aí esse suporte para que ele possa viver com o mínimo de medicamento e o máximo de qualidade de vida, que é o que a gente quer. Com certeza, o nosso desejo é reduzir, eliminar os sintomas da fibromialgia nas pacientes e também das doenças associadas à fibromialgia. Por exemplo, enxaqueca, asma, síndrome metabólica, artrite, artrose, insônia, depressão, ansiedade, apneia obstrutiva do sono. Então, cada doença associada à fibromialgia intensifica muitos outros sintomas e cronifica a dificuldade, né, da gente lidar com o começo do tratamento, a adesão ao tratamento. A psicologia ajuda bastante na adesão ao tratamento de dor, de distúrbios do sono também. A fisioterapia do sono também ajuda bastante nas questões relacionadas à apneia, por exemplo. Então, essa comunicação ela é importante da paciente com suas profissionais, os seus profissionais que estão lhe atendendo, e reduzir o que for possível de medicamento para a pessoa ter mais qualidade de vida, reduzir custos também a longo prazo, né? Sobrecarga metabólica, porque quanto mais medicamento a gente consome, mais o organismo exige e trabalha. E todos os outros mecanismos naturais que, por exemplo, o exercício, a fibromialgia, para a fibromialgia, assim como a acupuntura para a fibromialgia, são tratamentos não farmacológicos, são tratamentos naturais para doenças crônicas, que a fibromialgia ela é uma doença reumática crônica, né? Sim. E é muito importante que a gente tenha essa visão e que o paciente também tenha essa visão. O nosso objetivo não é que ele pare de tomar todos os remédios, é que ele tome os remédios necessários, apenas os necessários, e que ele tenha qualidade de vida. Que o fato dele tomar remédios não impeça que ele leve uma vida normal, que ele leve uma vida satisfatória, plena. Né? Então é isso que a gente quer, que o paciente tenha uma vida plena, uma vida com qualidade. Né? Na medicina tradicional chinesa, né, a gente fala que o exercício físico ele vai movimentar a nossa energia. Então a gente precisa não só das agulhas, mas do exercício. A gente precisa botar a nossa energia ali em ação todo dia para que a gente tenha mais qualidade de vida. E doutora, também vejo a necessidade, com base também nas diretrizes do exercício físico, no tratamento da fibromialgia, da gente trazer que
além do exercício aeróbico, que é extremamente avançado os estudos da dor no exercício aeróbico, o exercício resistido, que é o exercício de força, também é essencial para a saúde das mulheres com fibromialgia e para a sua própria longevidade. A fibromialgia, ela tem muito isso, né? Ela tem uma perda de massa muscular muito acentuada. A gente observa muito nos pacientes com fibromialgia que contribui, essa perda de massa muscular acentuada, ela contribui para a fadiga crônica, ela contribui para o ganho de peso, para a síndrome metabólica. Então, a gente precisa recuperar essa massa muscular dessas pacientes. Né? A gente precisa que essas pacientes elas tenham uma massa muscular adequada para que a taxa metabólica seja adequada também. Por questão de saúde, a gente sempre enfoca a saúde em detrimento da estética. A estética, o perfil biotipo desejado é uma consequência do cuidado com a saúde primeiro. Exatamente. Então a gente precisa alinhar muito isso, né? Às vezes o paciente fala assim, mas eu já faço exercício, eu corro todo dia. E a massa muscular? Então, se você corre todo dia e não faz um reforço muscular, isso vai acabar comprometendo a própria saúde, porque você aumenta a chance de fazer lesões ligamentares, lesões ósseas, fraturas, porque você não tem uma musculatura que vá suportar aquele exercício aeróbico que você está fazendo. Então, o exercício ele precisa ser balanceado, precisa ter um exercício que seja aeróbico, sim, mas você precisa também ter um reforço muscular, né? Isso é muito importante. A gente sabe que o músculo é a nossa poupança de longevidade, gente. Então, para a longevidade tem que ter massa muscular adequada. Doutora, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi muito bom conversar com você, Núbia, e com a sua audiência. Fique à vontade para deixar uma mensagem final, um recado. Então, eu gostaria de dizer que, assim, que é muito importante que os pacientes procurem profissionais que estejam alinhados com a sua expectativa de tratamento, que respeitem os seus valores, que respeitem as suas opiniões, que respeitem os seus limites, né? Porque a gente vê muito por aí que pacientes sendo invisibilizados, pessoas sendo levadas além dos seus limites, né, Núbia? Alunas na academia tendo uma dose inadequada, insuficiente ou acima do limiar do condicionamento físico, e aí pioram os sintomas, dificulta. Sim, realmente se você fizer um exercício físico que não for orientado adequadamente, você vai ter uma piora da sua dor. Não porque o exercício piora a sua dor, mas porque você fez o exercício físico de forma inadequada. Sim. Então você precisa ter uma orientação adequada com profissionais alinhados e profissionais que compreendam o seu estado de saúde. Então é muito importante isso, esse alinhamento entre os profissionais, as suas expectativas e os seus limites. Exato, para que só assim as pessoas tenham sucesso nos seus tratamentos, no tempo disposto para cada intervenção, no investimento de recursos também, alinhado com o que é de melhor na saúde contemporânea, na saúde baseada da ciência, com certeza. Verdade. Exatamente. A gente precisa ter esse apoio, né? Vocês merecem ter um apoio adequado, embasado cientificamente, mas com um olhar acolhedor e respeitoso. Exato. E sempre com o trabalho individualizado de qualquer abordagem de cuidado na saúde. Priorizem a personalização do seu tratamento. Aqui fica então as nossas orientações, as nossas dicas, nossas informações com base na nossa prática do dia a dia de atendimento. Eu com alunas com fibromialgia, a doutora com pacientes com fibromialgia no consultório e o incentivo para que vocês busquem sempre orientação para os seus cuidados. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, né? E
Dizer que nós estamos à disposição, né, nos nossos canais, né, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né, pelo YouTube, né? Exato. Para acolher vocês, para tirar as dúvidas de vocês, né? Obrigada. Obrigada, gente.